Esse roteiro foi desenvolvido com base na minha análise e opinião pessoal sobre os fatos recentes. Contei com o apoio de inteligência artificial apenas para organizar as ideias, verificar a cronologia dos dados e tornar a narrativa mais fluida e direta para vocês. E aí pessoal, beleza? É o seguinte, vocês viram aí o que rolou nas últimas semanas, né? Essa questão aí com o Renan Santos, do MBL, agora pré-candidato à presidência pelo Partido Missão, que virou, assim, ele virou literalmente o alvo número 1 da mídia e dos grandes políticos aí de carreira, né? Teve de tudo, né? De cogumelos, ataques pessoais baixos. E a pergunta que fica é a seguinte, por que agora? Por que tanto desespero para derrubar o cara antes mesmo da campanha começar? E aí vamos falar aqui de algumas coisas, né? Começar por essa cortina de fumaça dos escândalos, né? Escândalos entre aspas, é claro. Na semana passada, um jornal aí estampou Renan como se fosse um grande criminoso internacional. Ele estava em um grupo, colocaram ele lá no grupo, numa conversa em grupo no Instagram, e ele mandava mensagem de vez em quando. E uma dessas vezes ele comentou que ele usou cogumelos alucinógenos em casa e ouviu Richard Wagner, que era assim um compositor favorito de um austríaco infame aí, certo? Tentaram fazer uma associação forçada de que ele curtia o nadismo, vamos falar assim, que ele era fã do nadismo, por causa do gosto musical dele sobre fungos. Tipo assim, tentaram fazer essa associação meio que indireta com ele e foi isso, basicamente, né? No fim das contas, não deu em nada. E ele comenta essa questão do uso de cogumelos, já comentou até em lives, inclusive, do próprio MBL, certo? Só que não parou por aí. Antes disso, teve um ataque ao Guto Zacarias com vazamento de autos antigos sobre uma situação pessoal que ele teve com uma ex-companheira. Tentaram pintar o Guto de monstro por ele ter sugerido que realmente foi algo terrível que ele fez, isso aqui ninguém discorda. Só que, na verdade, não foi um ataque ao Guto, foi um ataque ao Renan, certo? E ninguém contou, ou pouco se falou, muito se falou sobre a sugestão e pouco se falou do que aconteceu de fato. A criança nasceu, é saudável e Guto, segundo a própria ex dele, é um pai presente. No fim do dia, transformaram esses dramas pessoais dele em armas políticas, ignorando que não houve nenhum crime. E aqui vem a outra coisa, né? O medo das propostas dele e o fator do sistema. Mas por que o sistema, vamos falar assim, está tão apavorado? Isso é bem simples. Ele é hoje, Renan Santos é hoje, o único e verdadeiro candidato antissistema viável. Diferente dos influencers de direita, que eu cito Caiada, que eu cito Zema, que eu cito o próprio Flávio Bolsonaro, Renan não quer só like, ele está pautando o debate real, o debate nacional. E isso você vê, por exemplo, no caso, o próprio Nicolas Ferreira copiando o discurso dele, o próprio Romeu Zema copiando o discurso dele. Flávio Bolsonaro, ele tenta emular o discurso dele, só que todos eles emulam esse discurso, mas de maneira mais soft. Eles não falam diretamente ou atacam diretamente o problema. Eles falam de maneira um pouco diferente, um pouco mais leve e tal, para evitar ataques, para evitar ficar com ônus, certo? Então vamos lá aqui. E aqui, Renan, ele tem propostas, e não só o Renan, mas o partido como um todo, já que ele representa o partido, e o partido dessa vez representa uma ideia, e não só um grupo de pessoas em determinada região. Ele vai logo aqui direto, prendeu, matou, é uma das propostas dele, que é literalmente direito penal do inimigo para o crime organizado. Direito penal do inimigo, de maneira bem simples, é basicamente você considerar invasores ou pessoas que estão ocupando o território nacional ou dar tratamento diferente para certos criminosos, excluindo eles, digamos assim, do direito comum. É como se eles não fossem pessoas que pertencem ao mesmo país que o seu. É como se eu considerasse um membro de uma facção, de uma milícia, por exemplo, alguém que não é brasileiro porque ele não age como brasileiro, ele não respeita as leis do Brasil, então logo ele não é brasileiro, certo? A questão da industrialização do Nordeste, ele até fez um vídeo lá comentando que ia transformar o Nordeste na Arábia Saudita. Assim, ele quer não só industrializar o Nordeste, como rasgar o Brasil com ferrovias, como o Bolsonaro prometeu há anos atrás. E ele quer também acabar com a Zona Franca de Manaus, transformando, eu acredito que seja essa das propostas, se não me engano, eu já vi isso, inclusive. Não sei se foi numa valete ou se foi de fato em uma das lives esses comentários, né, em uma live esses comentários de acabar com a Zona Franca de Manaus como um local de industrialização e transformar ele num local de farmácia, de produção de remédio, pesquisa, para utilizar a floresta amazônica, no caso, como um meio de trazer e buscar curas e produção de remédios de fato, né? E acabar com essa industrialização
forçada ou com essa montagem de eletrônico solar e trazer para o Nordeste, trazer para o Sudeste, para o Sul, Centro-Oeste, enfim, para as outras regiões. O método fônico na educação, para, digamos assim, para as crianças realmente aprenderem a ler e escrever de fato, como era antes, como as pessoas aprenderam antes e como mudaram esse método e implementaram outro e agora tem que voltar com ele. E não só isso, proibir redes sociais para menores de 14 anos pelos danos psicológicos que as redes sociais causam, né? Esse peso psicológico que as redes sociais causam. Junto com o Prender o Matou e o Direito Penal do Inimigo, vem, né, a desfavelização real do Brasil, com ocupação territorial do Estado no lugar onde hoje é das facções e do crime organizado, certo? De fato. E aqui é um ponto que, assim, o Direito Penal do Inimigo não vai só para as facções ou para as milícias, vai também para políticos que cometem crimes contra o Estado, vamos falar assim. Então ele não quer ser só mais um, certo? Ele quer quebrar esse ciclo entre PT e bolsonarismo, ou o famoso bolsopetismo. E alguns veículos de imprensa, aconteceu também, de TV principalmente, ocultaram o nome dele, certo? De uma pesquisa eleitoral, simplesmente por medo de mostrar o nome, por ele estar figurando entre o terceiro colocado. E fica naquela, mostra, não mostra, ele vai ser inimigo, não vai ser, como é que vai ser? Ele pode acabar e quebrar esse ciclo de Lula, PT, Bolsonaro, PL, enfim, ficar nesse ciclo contínuo e círculo vicioso. Ética e transparência. Dizem que esse grupo é corrupto, o MBL é corrupto, mas quais as provas? O histórico diz o contrário. É um grupo que tem transparência. Quando houve suspeita de lavagem de dinheiro, como o caso famoso dos 400 milhões de lavagem de dinheiro por meio de superchat, eles abriram as contas do grupo e colaboraram com a polícia durante todo o processo, e no final concluiu-se que não houve crime, certo? Além disso, quando houve suspeita de membros do grupo que estavam em cargos políticos que cometeram algum crime ou tiveram suspeita de alguma coisa, eles foram investigados pelo próprio grupo e ambos, alguns casos, eles foram expulsos do grupo. Continuaram no partido, porque eles não estavam ainda na missão, mas eles saíram do grupo, certo? E deixaram de representar sem dó, sem nada. Simplesmente foram lá e tchau. Os erros, certo? Aqui não só do Renan, mas do grupo como um todo, são mais pessoais, morais para alguns, mas nunca desvio de caráter público. Não é roubo de dinheiro público, não tem crime de fato, certo? É aquela coisa, né? O que dói é que eles não têm um processo de corrupção. Então, tentam cancelar ele por causa de alguma coisa, certo? Seja um uso de alucinógenos, seja um aborto que nunca aconteceu, seja, nesse caso aqui, por exemplo, uma playlist de música clássica, e por aí vai. No fim do dia, essa sequência de ataques é o maior sinal de que Renan não só está no caminho certo, como ele mostra que o Brasil, ele precisa de uma terceira via que não seja apenas um bolsonarismo light ou um petismo contra a cara. E aí, o que você acha disso? Esses ataques são genuínos ou só medo de algo novo? Deixa aí nos comentários, valeu e até a próxima. 그다지 어렵지는 않았어.